dia 9 de março começa a comemoração da mais alegre das festas judaicas, que é Purim. E hoje a gente vai explicar o que é esse Hag. Hag quer dizer festa em hebraico, que, como eu disse, né, é o mais feliz do calendário judaico. Por força aí do feriado de carnaval, hoje eu estou sem uma dupla aqui na apresentação. Para quem ainda não sabe, eu sou Anita Efraim, jornalista, falo diretamente de Santiago, no Chile. Esse é o podcast do IBIO e eu com isso, o Instituto Brasil Israel. Por aqui a gente fala sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e muito mais. E o nosso convidado hoje já é um conhecido aqui do podcast, é o Rabino Sani Sonnenreich. Muito obrigado, Rav Sani. Eu que já sou íntima, chamo de Rav Sani, né? Quem quiser, acho que pode chamar assim também, que ele deixa. Obrigada e bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando mais uma vez com vocês do podcast e eu com isso. Rav Sani, olha, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já ouviu falar de Purim, mas acho que é sempre bom, eu sempre falo assim, vamos começar do começo. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente o que se comemora em Purim, o que é comemorado nessa data, e também tem como resumir a história de Purim? Purim, como você falou, é a data mais alegre do calendário judaico. É a celebração da salvação do povo judeu do extermínio físico. No mesmo dia, todo o povo judeu estava predestinado ao extermínio, homens, mulheres, crianças, idosos. E Deus, milagrosamente, salvou o povo de Israel. E essa data, ela ficou uma data, foi eternizada pela rainha Esther, pelo Mordecai, que são os protagonistas da história, como uma festa de alegria, uma festa de compaixão pelo próximo, uma festa de celebração pela nossa salvação, literalmente, mas essa salvação ela tem que ser analisada nos seus mínimos detalhes, porque a história da Megilat Esther, se você vai ler, ela pode ser interpretada como uma série de coincidências, como uma série de acasos. Por isso que o nome Purim prevaleceu. Purim, em hebraico, em persa, na verdade, Pur, é sorteio. Ele foi o Aman, que era o ministro, o vizir real, ele sorteou. E o dia que foi sorteado para o extermínio do povo de Israel foi o dia 13 de Adar. Então, a coisa mais ligada com o acaso, com a coincidência, é o sorteio. Mas nem isso é coincidência. A mão de Deus ela está fortemente presente por detrás de todos os acontecimentos da Megilat Esther. O nome Megilat Esther é o livro de Esther, mas na raiz hebraica Megillah é revelar, Esther é o oculto, o que está escondido por detrás das entrelinhas. Então acho que no nosso bate-papo a gente pode explorar um pouco do que está por detrás, escondido das entrelinhas da Megilat Esther. Começando pela nomeação do rei Ahasverosh. O rei Ahasverosh, ele não era de linhagem nobre, ele era um cocheiro, digamos assim, e ele se casou com a rainha Vashti. Ela sim era da nobreza, ela sim era da família real, ela era bisneta do Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, era o rei da Babilônia, que dominava o mundo, e o Ahasverosh, ele, por se tornar um homem muito rico, ele comprou o reinado, e ele se casou com Vashti, justamente para ter uma linhagem, para ter umas costas reais, digamos assim. E ao assumir o trono, ele decretou a interrupção da reconstrução do templo sagrado de Jerusalém. Então, a história de Purim ela gira em torno do templo sagrado de Jerusalém, porque o seu antecessor, que era o rei Koresh, em português é Ciro, ele havia permitido para os judeus retornarem à terra de Israel e reconstruírem o grande templo em Jerusalém. E Ahasverosh, ao assumir o trono, ele decretou que os judeus não poderiam mais retornar, e a interrupção da reconstrução do templo em Jerusalém foi um acontecimento trágico e triste logo no início da leitura da história da Megilat Esther. A rainha Vashti se colocou contra a reconstrução do templo. Ela falou para o rei Ahasverosh: a casa que o meu bisavô destruiu, você vai deixar os judeus reconstruírem? Então ela se colocou contra a reconstrução, ela foi castigada. Aman, que deu a ideia e que foi um grande apoiador da interrupção,
da reconstrução do Templo de Jerusalém, também foi castigado no momento certo. Seus filhos também foram castigados no momento certo. Ou seja, a trama da Megilat Esther é um acerto de contas com todos aqueles que se envolveram contra o retorno do povo de Israel para a terra de Israel e contra a reconstrução do grande templo, o Beit HaMikdash de Jerusalém. Basicamente, resumindo, a trama gira em torno disso. Mas aí a história, no livro, né, na Megilat Esther, a história, o rei Ahasverosh, ninguém era judeu, né, vamos lembrar isso. Até esse momento, Ahasverosh, Vashti, que eram os reis casados, não eram judeus. Aí, como você falou, teve essa questão, né, da reconstrução do Templo de Jerusalém. Aí teve uma briga, né, a história conta que o rei Ahasverosh fez um grande jantar, a rainha Vashti nunca apareceu para esse jantar e ele resolveu que ele não ia mais ficar casado com ela e decidiu que ia casar com outra pessoa, e aí que surge a rainha Esther, não é isso? Exatamente. Se a gente for falar cronologicamente, a gente está no final do exílio da Babilônia. Né? O primeiro exílio do povo de Israel, primeira vez que o povo de Israel saiu da terra. O primeiro exílio, nacionalmente falando, foi o exílio da Babilônia. E esse exílio durou 70 anos. Então, no final desses 70 anos, a Pérsia dominou a Babilônia e automaticamente os judeus que lá estavam. Então, Ahasverosh ele assume o trono. E o grande banquete que você acabou de falar, que a Megilat Esther ela relata nos primeiros capítulos, foi o banquete de comemoração e o banquete de celebração do seu reinado. Ahasverosh, ele era inseguro, ele era um homem que não era da nobreza, ele não tinha sangue nobre, ele teve que casar com a rainha Vashti e ele comprou o reinado com dinheiro que ele achou os tesouros que o Nabucodonosor havia escondido. Então ele era um homem multimilionário, comprou o reinado, e esse banquete, logo no início, é para mostrar poder. É para mostrar que ele sim é o rei, e que por mais que ele não é da nobreza, não era da realeza, ele que manda, então ele gostava de mostrar o que ele tinha. Então cada dia da festa, ele desfilava, ele mandava trazer um tesouro para as pessoas verem e concluírem que ele sim é o homem que tem o poder e que é o rei de fato. No 7º dia do banquete, quando ele já tinha bebido algumas taças de vinho, quando ele já estava assim um pouco alto, digamos assim, ele mandou trazer a rainha Vashti, e está escrito na Megilá que ele pediu para ela vir com a coroa. Né? O que quer dizer com a coroa? Os comentaristas já falam que só com a coroa. Né? Só com a coroa, nada além da coroa. Nada além da coroa, ou seja, totalmente nua e com a coroa. A rainha Vashti, ela se negou a aparecer nua. Feminista de tempos muito antigos, rainha Vashti. Exato. Ela se negou. E nesse momento que o Aman, ele aparece e ele fala, olha, é um desrespeito que ela está fazendo. Ela não está só questionando a sua opinião, ela está fazendo com que todas as esposas agora comecem a se rebelar e se revoltar. Loucura, né? Todas as esposas se recusem a aparecer nuas para quem quiser ver. Exatamente. Para você ver que a filosofia persa era um pouco machista, só um pouquinho. Mas digamos assim, ele... naquele momento embriagado, ele se deixou levar pelo conselho dos seus ministros, e principalmente do Aman, e ele era de Recife, né, o Ahasverosh. Então ele falou para ela, vá-se embora daqui. Expulsou ela, mas ela foi castigada com a pena de morte. No dia seguinte, e perceba-se, ela se opôs à reconstrução do templo de Jerusalém. Ela foi uma das responsáveis pela interrupção da reconstrução do templo do Beit HaMikdash. Então ela teve o castigo dela no decorrer da história. No dia seguinte, quando ele acorda, ele sentiu falta da esposa, óbvio. Ele acordou de manhã, esticou o braço e viu que a esposa não estava mais lá. Então ele tinha mandado matar, no caso. Ele tinha mandado matar, mas ele acordou da ressaca. Ele falou, cadê a minha mulher? Ele falou, como assim a tua mulher? Você mandou matar. Eu estava bêbado, quem me influenciou? Então trouxeram todos aqueles ministros que o influenciaram. Eles foram também sentenciados à morte. O Aman conseguiu se safar, o Aman conseguiu escapar temporariamente, porque ele mudou o nome dele. Né? Naquela ocasião ele se chamava Memuhan. Ele foi lá no cartório, mudou o nome dele para Haman e conseguiu escapar temporariamente.
mas Deus elevou o nível dele, o patamar dele, o status dele, porque a pena dele tinha que ser muito mais rígida, muito mais severa. Então Deus colocou ele lá em cima, que quanto maior ele estivesse, maior seria a sua queda. E ele decretou, influenciou o rei a decretar o extermínio total do povo de Israel. Ele sorteou, ele era um homem que era ligado à astrologia, ele queria saber o melhor mês, qual que era a melhor data. Ele sorteou, caiu no dia 13 de Adar, e nesse momento o decreto foi lançado. Quando o decreto foi lançado, a Esther, né, ela já era rainha no lugar de Vashti, porque o Ahasverosh ele precisava de uma nova rainha. Esther era judia. Era judia. Mas o rei não sabia. O rei não sabia. Ela foi aconselhada pelo seu tio Mordecai a não revelar sua identidade, a não revelar que ela era judia. E ela foi nomeada a rainha milagrosamente, de tantas mulheres bonitas e formosas. O Ahasverosh foi escolher justo ela. Então tá aqui, daqui a gente vê mais uma vez a mão de Deus por detrás dos acontecimentos, porque havia mulheres muito mais jovens do que ela, mulheres muito mais bonitas até do que ela, mulheres muito mais relacionadas do que ela. Esther era uma mulher simples, recatada, e justo ela ganhou graça aos olhos do rei. Então está aqui mais uma vez a mão de Deus por detrás dos acontecimentos, porque Deus sabia que no momento certo ela iria ser a salvação do povo de Israel. Não só ela, como Mordecai, e Deus sempre ele antecipa o remédio a machucado. Então sempre ele antecipa a cura à doença. Então ele já deixou tudo preparado para que no momento certo, quando o decreto acontecesse, o decreto de extermínio, Esther já esteja no posto de rainha, Mordecai já esteja bem colocado e bem relacionado na nobreza, na realeza, e ele tinha muita influência, inclusive ele salvou a vida do rei. Ele escutou 2 guardas que estavam tramando assassinar o rei. Como é que ele escutou? Ele estava passando bem naquele momento na porta do palácio para visitar Esther, só que os guardas estavam falando um idioma muito raro, que era Tursit. Era um idioma raro, mas o Mordecai sabia esse idioma porque ele fazia parte da cúpula rabínica do Sanedrim, da cúpula de 70 sábios, e todos esses 70 sábios precisavam falar todos os idiomas para poder investigar, para poder recolher depoimento de testemunhas, e não tem como se basear na interpretação de uma pessoa que seria o tradutor, porque aí o depoimento, a linguagem corporal não ia ser reconhecida pelo juiz. Então Mordecai ele precisava saber todos os idiomas. Então bem na hora que ele passou, os guardas estavam tramando, ele já foi levar esse episódio, os guardas foram capturados, foram presos, foram mortos, e o Mordecai ficou com créditos. Só que esse crédito veio à tona bem no momento em que o povo de Israel mais precisava. Numa noite em que o rei não conseguia dormir, ele pediu para trazer o sefer dele, o livro das lembranças, e bem na página, ele abre a página no meio da noite, podia cair em qualquer página, caiu bem na página que o Mordecai salvou a vida do rei, e ele não tinha ainda recebido a sua recompensa. Então, bem na hora que o Mordecai precisava se destacar e o Aman precisava começar a cair, bem nesse momento, o rei recompensa Mordecai com um desfile, que o próprio Aman puxou ele pelas ruas, com o cavalo do rei, com a roupa do rei. E a Esther, ela foi a grande protagonista, Anitta, da salvação. Poderia se chamar o livro de Mordecai, ou o livro da salvação. Por que o livro de Esther? Por que Megilat Esther? Porque essa mulher, Esther, ela arriscou a própria vida para salvar o povo judeu. Ela não tinha essa obrigação, ela não tinha esse dever, ninguém sabia que ela era judia, ela podia ficar na dela, tranquila, ela ia ser salva porque ela era rainha. Não, ela se colocou à disposição do seu povo. Ela entrou no quarto do rei sem ser chamada, arriscando a própria vida. Pediu um jantar particular, ela, o rei e o Aman. Depois pediu mais um jantar, e na hora certa, ela revelou a sua identidade. Na hora certa, ela acusou o assassino, Aman, e tudo, milagrosamente, nos acréscimos do segundo tempo, aconteceu para que o povo de Israel fosse salvo, mas de uma história que você pode interpretar ela como uma série de coincidências. Mas se você Megilat Esther, você legalot, você Megilá, você pega a raiz da palavra de Megilá, que é legalot, você revela Esther, o que está escondido, o que está por detrás, nas entrelinhas, você vê que foi um grande milagre fantasiado de coincidências e de acasos. Por isso, Anitta, que a gente se fantasia no dia de Purim. Justamente porque o milagre foi fantasiado de... Isso que eu ia te perguntar. Quais são
quais são as tradições de Purim, né? Também já vou emendar aí para te perguntar se Purim é como se fosse o carnaval judaico, porque tem essa tradição de se fantasiar, de beber. Fala um pouquinho, então, sobre essas tradições. Sobre esses costumes, perfeito. As pessoas podem achar o carnaval judaico. Olha, existe uma série de costumes no dia de Purim. O fato de comemorar com banquete, com comida e bebida, é pelo fato deles queriam nos exterminar fisicamente. Então a gente salvou do extermínio físico. Então a gente vai celebrar de forma física, com comida, com bebida, com dança, com música. Não é igual Hanukkah, que queriam exterminar o povo de Israel espiritualmente. Então a gente celebra acendendo a vela, que simboliza o espírito, que simboliza a alma. Então o costume da bebida, ele é justamente pelo fato do extermínio ser físico. Nós nos salvamos desse extermínio físico e celebra de forma física, com bebida e com comida. Tem uma brincadeirinha, né, que fala que em Purim você deve beber até confundir Aman com a Hashverosh, não tem isso? Sim, tem uma passagem que Hayav inish libsumei ad lo yadá, né, tem um momento que você tem que beber tanto na seudá, na refeição, que você não vai saber a diferença do Aman e do Mordecai. Agora, as interpretações desse costume são várias. A interpretação da Kabbalah é que quando a pessoa está alta, o vinho ele alegra o coração. O vinho, ele eleva a pessoa. Se você bebe com propósito, se você bebe para celebrar, para se espiritualizar, para agradecer a Deus, por exemplo, a bebida é um grande instrumento no judaísmo. No Kiddush, no Shabat, a gente celebra com o vinho. No Seder de Pesach, a gente celebra com os 4 copos de vinho. Então, o vinho é um instrumento para a gente poder se aproximar de Deus, celebrando através da bebida mais nobre que existe, santificando essa matéria. Então, quando a pessoa está num nível, não é embriagado, mas ela está alta, né? Ela está alegre com a bebida, a capacidade dela de criticar, ela diminui. Então, as pessoas, muitas vezes na vida, elas não entendem o motivo. Elas não entendem o que está por detrás de um acontecimento, o que está por detrás de um decreto. O decreto de Purim, se você olha com um olhar superficial, você não entende o porquê. Por que justo dessa forma? Por que isso? Por que aquilo? Então, mas você não tem como julgar, não tem a capacidade de dar a sua opinião, porque ainda não aconteceu tudo, ainda os fatos não se concretizaram por completo. Você tem que ter uma visão mais ampla. Então, a bebida, ela tira um pouquinho a sua noção e o seu olhar crítico diminui e você acaba confiando em Deus de uma forma pura e genuína. Essa é a explicação da Kabbalah. Agora, a fantasia, por o motivo que eu falei, porque os milagres, eles aconteceram. A mão de Deus claramente está presente, mas você tem que conectar os pontos, você tem que ler a Megilat Esther inteira, e aí conectando os pontos, você vê que é impossível as coisas acontecerem dessa maneira se não fosse a mão de Deus por detrás de tudo e de todos. Na verdade, todos aqueles personagens eram marionetes na mão do Criador, eram marionetes na mão de Deus. Justo naquela hora ela não quis ir, e justo naquela hora Mordecai passou e escutou, e justo a rainha Esther foi escolhida dentre as outras. Tudo correu da maneira mais perfeita possível para que na hora certa todos os pontos se conectem e o povo de Israel fosse salvo. Então a fantasia é essa. E você já teve a experiência de passar um Hag desses em Israel? Já, eu morei em Israel 8 anos. Conta então, um pouco pra gente, então. Passei vários Purims em Israel, é uma alegria. As crianças andando na rua sem medo, não tem esse problema de segurança que a gente tem aqui, entregando o Mishloach Manot. Em Purim tem duas conta isso do Mishloach Manot, então, pra gente. Tem mitzvot especiais do dia de Purim relacionadas ao amor ao próximo. A nossa alegria não está completa enquanto o outro não tem as condições de celebrar junto conosco. Então, os pobres, eles são auxiliados no dia de Purim com Matanot Le'Evionim, que é uma mitzvah de dar caridade para que os pobres possam celebrar Purim com alegria, com dignidade. Então, os pobres, eles ganham tzedakah, caridade, você tem que dar no mínimo para 2 pobres diferentes no dia de Purim, uma quantia razoável para que ele possa celebrar e fazer uma refeição festiva com a sua família. Fora isso, tem presentes que uma pessoa dá para outra, que é Mishloach Manot. Você tem a obrigação, no mínimo, de presentear alguém no dia de Purim com guloseimas, com bebida, com comida. Costume é dar uma bebida, uma comida. Então, todas essas mitzvot do dia de Purim, tanto a mitzvah de Mishloach Manot, de dar presente para um amigo, guloseimas,
tanto a mitzvah do Matanot Levionim, de dar caridade para os pobres no dia de Purim, elas influenciam para que o ambiente fique cada vez mais alegre, para que o ambiente fique um ambiente mágico, que a alegria ela só está completa quando os outros podem participar também, principalmente aquelas pessoas que mais precisam de auxílio. Então, fora essas duas mitzvot, tem a mitzvah do banquete, da refeição, carne e vinho, e tem a mitzvah de escutar a leitura da Megilat Esther. Escutar 2 vezes no dia de Purim a leitura da Megilat Esther. Uma vez de noite, na sinagoga, e uma vez de manhã, na sinagoga também. A carta, né, é um pergaminho, a gente abre ela inteira e lê exatamente conforme a rainha Esther mandou eternizar a Megilat Esther. É interessante. E quanto tempo tem, em média, essa leitura, Rafsani, para quem nunca participou? Máximo uns 45 minutos. É algo curto. 1 hora no máximo. Depende de quanto você bate no Aman, né? As pessoas têm o costume de, quando falam o nome de Aman, fazer barulho. Então tem sinagoga que se prolonga um pouco no barulho, isso acaba atrasando a leitura, Entendi. Mas faz parte da festa, faz parte da festa, da bagunça e da festa. E em Israel você pôde ver, então, todas essas mitzvot de Purim de uma maneira mais espalhada, né? Porque quando você está na diáspora, as festas elas são muito concentradas. Em Israel é algo que toma o ambiente, né? Sim, porque em Israel, principalmente em Jerusalém, né, as ruas são tomadas, as pessoas saem, e você escuta música saindo das residências, carros, as crianças, igual eu falei, na rua, levando os Mishloach Manot para casa das famílias, dos vizinhos, dos professores, dos rabinos. Quer dizer, o ambiente lá é como em todas as festas, Sukkot, por exemplo, em Israel também. Você sai na rua, você vê um monte de cabanas. Uma intensidade, né, diferente. Uma intensidade. Todos os Hagim, né, todas as festividades. E o judaísmo em Israel, ele é praticado sem medo, sem vergonha. É o nosso país, é a nossa casa. E já que você falou sobre isso, de judeus não terem medo, não terem vergonha, você acha que dá para a gente dizer que esse episódio contado na Megilat Esther, ele é o primeiro caso de antissemitismo relatado, documentado? Olha, você tocou num assunto importante, porque o Aman, ele precisou convencer 127 províncias para que elas concordassem com o decreto de extermínio. Então, digamos assim, o Aman teve que se apresentar na ONU, naquela época, discursar na ONU e falar, olha, existe um povo, esse povo é a minoria, esse povo é diferente, ele se veste diferente, ele come diferente, ele não é igual, eles não são iguais a nós. Então ele teve que discursar e usou todo o poder político de persuasão dele para o mal e convenceu as 107 províncias a apoiarem o Ahasverosh no decreto de extermínio do povo judeu. Foi, assim, digamos, a primeira ação antissemita em grande escala. Concordo com você. E dá para dizer que o argumento dele era isso, era a diferença mesmo. Exatamente, ele não suportava isso. Tem uma passagem da Megilat Esther, olha só como é o ser humano, Anitta. O Aman tinha tudo. Ele era rico, poderoso, era o vizir real. O que faltava na vida dele? Ele devia se satisfazer com o que Deus deu para ele e ficar satisfeito e reconhecer esse status e curtir o momento. E aproveitar e esquecer. Não. Toda vez que ele saía do palácio e via o Mordecai, que não se ajoelhava para ele, porque ele tinha decretado que todas as pessoas, quando ele passasse na rua, tinham que se ajoelhar e se prostrar. O Mordecai fala, eu não vou ajoelhar porque eu sou judeu. Eu só ajoelho para Deus. Eu não vou ajoelhar para você. Ele falou o seguinte, olha a frase do Aman. Tudo que eu tenho não vale nada. Por que o Mordecai não ajoelha para mim? Então, olha só como é o ser humano, né? Ele fica incomodado com aquilo que ele não conseguiu ainda, com aquilo que ele não tem, e aquilo incomodava ele de tal forma que a raiva dele pelo Mordecai se alastrou e ele quis castigar o povo inteiro de Mordecai. E articulou, da maneira que articulou, tudo para que o decreto fosse selado com o anel real. O anel real foi carimbado, um decreto que era feito naquela época com o anel do rei, não podia ser anulado. Se podia fazer um outro decreto, tanto que o Ahasverosh, no momento certo, quando Esther se revelou como judia, ele decretou que os judeus poderiam se defender. Então, mais um milagre, que o povo de Israel conseguiu vencer a batalha no dia 13 de Adar, com aqueles que ainda queriam oprimi-los, porque a maioria, no momento em que Esther se revelou judia e rainha, e quando a onda começou a favorecer o povo de Israel, muitos desistiram, mas aqueles ainda que queriam foram
foram detidos pelos judeus no dia 13 de Adar, na batalha final, em que o povo de Israel celebrou de fato a vitória. Um assunto que a gente ainda não falou, Rav Sani, é sobre o doce típico desse Hag, né, dessa festa judaica, que é o Oznei Aman. Conta também, para quem não conhece, o que é o Oznei Aman, o que quer dizer Oznei Aman? Oznei Aman em hebraico significa orelha de Aman, né? Tem uma tradição, não sabemos se ela é de fato assim, a orelha de Aman, mas assim diz a lenda, né? Então é um Parece doce uma esfirrinha doce, assim, vou descrever assim para quem nunca viu. Triangular, né? Como se fosse uma bolachinha com geleia dentro, com chocolate dentro, e dizem que assim era a orelha do Aman, né? Não se sabe exatamente, mas esse ficou um prato típico de Purim, é verdade. Outro prato típico de Purim, não sei se você sabe, é uma sopa, na refeição é servido uma sopa com um krepaler. Sabe o que é krepaler? É como se fosse um pastelzinho de massa com carne moída dentro. Justamente porque a carne está escondida dentro do pastelzinho. Então, é o que eu falei, foi tudo de forma oculta. O nome de Deus não aparece na Megilat Esther nenhuma vez. Você não vê o nome de Hashem. Mas ele está lá, por detrás dos acontecimentos, igual eu falei. Tanto que quando está escrito Amelech Ahasverosh, o rei Ahasverosh, é o rei Ahasverosh. Mas a Kabbalah, ela escreve, quando está escrito só Amelech, Hamelech, Hamelech, é Deus, é o rei do universo. Mas o nome de Deus está escrito explicitamente na Megillah, porque todos os milagres foram feitos de forma oculta, justamente para a gente parar, refletir, abrir os olhos, que é o grande desafio da vida, né? Você enxergar Deus por detrás dos acontecimentos do dia a dia. É um desafio. E falando sobre a Megillah, Rav Sani, a Megillah não faz parte da Torá, até porque aconteceu bem depois. Então, como que ela tá? Onde ela tá dentro dos livros judaicos? E é o último livro que foi escrito nesse sentido? Perfeito. A Megillah, ela faz parte do Tanakh, né? Tanakh é Torá, Neviim, Ktuvim. Torá, os 5 livros, o Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Depois tem Neviim, que é os profetas. Tem lá desde Yoshua, Josué, tem a época dos juízes, dos profetas, dos reis, dos melachim. Depois tem Ktuvim, as escrituras. A Megilat Esther entrou no final das escrituras pelo pedido de Esther. Né? Esther, ela se posicionou, a rainha Esther falou, quero que você... Falou para os sábios, ela se levantou e falou, eu quero que vocês me transformem numa Megillah. Eu quero que vocês eternizem tudo o que aconteceu para o povo de Israel lá na frente, lembrar desse milagre da seguinte forma. E ela, junto com Mordecai, detalhou as mitzvot do dia de Purim, a essência do dia de Purim, ou seja, é o último dos Hagim, é a última das festividades. É a festa de Purim, que aconteceu, né, no exílio. Mesmo que aconteceu fora da terra de Israel, ela tem uma importância tamanha que ela ganhou espaço dentro do Tanakh e se transformou num Hag de Rabanan, numa festa que foi decretada pelos sábios a pedido da rainha Esther. Porque tudo se transformou em notícia naquela época. Provavelmente todos esses acontecimentos, o Império Persa e todas as 127 Medinot, províncias que o rei Ahasverosh comandava, todo mundo ficou sabendo. Mas com o tempo, Anita, as notícias vão esfriando, os acontecimentos vão ganhando força, ganhando peso, e talvez tudo isso poderia se perder. Esther, ela é uma visionária. Ela falou, me transformem em Torá, porque a Torá ela é eterna. Se vocês me transformarem em Torá, se vocês me colocarem dentro do Tanakh, o povo de Israel jamais vai esquecer da festa de Purim, e nós estamos aí, firmes e fortes até hoje, celebrando a festa de Purim com muita alegria. Eu tenho uma anedota aqui da minha vida para contar sobre Purim. Bom, quem acompanha o podcast e quem ouviu o outro episódio que a gente fez com o Rav Sani, inclusive eu vou checar aqui a informação, mas eu acho que o podcast do Rav Sani é o mais escutado que a gente tem entre todas as nossas edições, é verdade. Se não é o mais, é um dos mais, eu vou procurar aqui para confirmar a informação. Mas quem acompanha o podcast e quem ouviu esse podcast com o Rav Sani sabe que ele é um rabino ortodoxo. E eu, Anita, sou uma pessoa que leva muito a sério ser judia, mas não sou uma pessoa religiosa, não sou uma pessoa ortodoxa. Meu casamento, por exemplo, foi de outra linha. A minha
conversão e a conversão da minha mãe foram em outras linhas. Isso não quer dizer que a gente não se respeite muito, mas eu não sou uma pessoa que acredita. Eu acho que tudo no judaísmo tem uma grande mensagem a passar, mas eu não acredito ao pé da letra em muitas coisas, né? E uma vez eu estava fazendo uma dessas viagens que levam os jovens judeus para fazer para a Polônia, quando meu guia da Polônia me falou assim: alguém aqui não acredita na história de Purim? Aí eu falei, eu não acredito que seja uma história real. Aí ele falou, bom, pode ser que daqui a muitos anos alguém fale a mesma coisa sobre o Holocausto. E eu fui Por isso que é muito importante o dia do Holocausto. Também. O Yom HaShoah tem muita importância, exatamente. Existem faculdades aqui em São Paulo, no Brasil, que negam o Holocausto. Isso não pode acontecer, a gente não pode deixar... Existem diversas pessoas que negam o Holocausto, sem dúvida, e é o tempo, né? Então isso me lembrou muito o que você estava dizendo sobre o tempo que passa. Então, e se a Esther não tivesse eternizado? As pessoas iam lembrar, iam saber, iam dar essa importância? Com certeza não. A Esther, ela se posicionou. A Esther foi uma mulher, assim, incrível, né? A coragem dela, a Messirut Nefesh, ela arriscou a própria vida para salvar o povo, ela se colocou na frente, ela viveu, ela transformou a vida dela num ideal nobre, salvou o povo de Israel, arriscando a própria vida, jejuou 3 dias antes de entrar na sala do rei. Tem um jejum também, né, nessa data. Exatamente, em lembrança ao jejum dela, nós jejuamos na véspera de Purim, tudo para lembrar todo esse sacrifício, todas essas orações que ela fez, antes de se colocar na frente do rei sem ser chamada. Quando ela se colocou na frente do rei, o rei colocou o cetro na frente dela e falou, minha rainha Esther, até metade do meu reinado você pode pedir, o que você quer eu te darei. Ela pediu os banquetes, ela conseguiu arquitetar tudo para que na hora certa ela desmascarasse o Amã e salvasse o povo de Israel. Mas o que você falou é um ponto muito verdadeiro, viu, Anitta? O dia do Holocausto é muito importante, inclusive todos os momentos em que me chamam e que me convidam para falar em ocasiões relacionadas ao Holocausto, em memória às vítimas do Holocausto, eu sempre bato nessa tecla, os sobreviventes estão acabando, meus avós são sobreviventes, eu sou neto de sobreviventes, mas os sobreviventes não são eternos, estão acabando, estão diminuindo. Então, quanto mais ações forem feitas para lembrar e para deixar claro que isso aconteceu e que isso jamais pode se repetir, não só contra o povo de Israel, contra qualquer tipo de cultura, raça, povo, nunca mais a humanidade pode permitir que algo igual ao Holocausto se repita. Então é muito importante. Se a rainha Esther não tivesse posicionado e pedido, me transformem em uma Megilá, me transformem em um livro dentro das escrituras, com certeza a festa de Purim não ia estar viva, firme e forte dentro dos nossos lares até os dias atuais. E, bom, lembrando que para a gente falar um pouquinho desse tema do Holocausto, achei que tem essa similaridade em relação a essa ânsia, né, da destruição do povo judeu. Acho que tem aí uma relação. E lembrando, para quem nunca ouviu, eu tenho também um trabalho aí de 5 podcasts que são histórias de sobreviventes da Shoah, tá no Spotify, chama Nenhuma Ideia Vale Uma Vida. São 5 sobreviventes. E confirmando aqui, Iravsani, sim, o podcast que a gente fez anteriormente com você foi o mais ouvido. Para quem quiser, o episódio de número 27 da nossa série Judaísmos, falando sobre ortodoxia. E, Iravsani, para a gente terminar, para finalizar, todo judeu adora relacionar o Hag que aconteceu há milhares de anos com alguma coisa que está acontecendo hoje. Você já fez alguma reflexão sobre isso? O que você acha que a Megilat Esther ensina a gente agora em 2020, com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo? Olha, ela ensina muita coisa. Todos os anos que eu leio a Megilá e que eu estudo ela novamente e que eu dou aulas e palestras sobre Purim, eu sempre consigo extrair algo de novo por detrás desse texto que foi escrito pela rainha Esther e pelo Mordecai, com uma inspiração divina. À primeira vista, né, a trama de Purim é simples. Você vai lendo aquilo, parece uma historinha, tentaram nos exterminar, Deus nos salvou, vamos comer e beber. Resumindo, é isso. Mas não. Se você analisar com mais atenção, você vai estudar ela e não ler ela com as interpretações, com os comentários, você vai conseguir enxergar que essa Megilá, ela tem como principal meta mostrar que Deus existe, Deus criou o céu e a terra, e ele não foi dormir. Ele tem um propósito, ele tem uma meta para a humanidade, para o universo que ele criou, e ele está por detrás de tudo e de todos.
e que se muitas vezes na vida a gente questiona algo, as coisas acontecem da maneira que a gente não gostaria que acontecesse, as coisas saem do script, a gente tem que saber que tem um grande diretor lá em cima que está por detrás de todas essas ações. Eu costumo falar que Purim é um teatro de marionetes. Todos os personagens, na hora que eles precisavam se comportar de uma forma, eles se comportaram de uma forma. Na hora que ela precisava se negar a aparecer na frente do rei, ela se negou. Na hora que Mordecai precisava passar, ele passou. Na hora que Esther precisava revelar, ela revelou. Não revelou antes nem depois, no momento certo. Tudo aconteceu da maneira certa, na hora certa. Você enxerga claramente que existe um Deus por detrás de tudo. E quando a gente começar a questionar e a não entender, a gente precisa parar, esperar e aprofundar um pouco mais a nossa visão, porque na hora certa você vai entender que tudo tinha que acontecer da maneira que aconteceu. E se não tivesse acontecido dessa maneira, nada disso que está acontecendo na sua vida atual, nenhuma meta que você concretizou, você iria concretizar. Você não ia chegar onde você chegou se não fosse todos esses desafios, se não fossem todas essas superações, se não fossem todos esses testes que Deus te enviou no decorrer da sua trajetória. Então a Megilat Esther ela ensina a fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? É enxergar Deus no dia a dia, é enxergar Deus na rotina, é enxergar Deus nas coisas mais simples da vida. Essa é a grande lição que o texto da Megilá tem a nos ensinar. Rav Sani, muito obrigada a você pela participação aqui com a gente, falando sobre Purim, que nesse ano no calendário gregoriano, que a gente chama, acontece no dia 9 de março, tenho certeza. Exatamente. Que você vai fazer uma festona. Vou. Antes vai ter o pré-Purim com os meus jovens do Macom, onde a gente estuda a Megilá, eu clareio a mente deles em relação a todos os preceitos mágicos dessa festa de Purim. No meu canal do YouTube já tem um vídeo sobre o mês de Adar, que das quando redes começa o mês aí, de Adar, então, Rav Sani, todo redes, serviço. By Rav Sani, BYRAV, Girav, SANY, Sani. By Rav Sani no Instagram, By Rav Sani no Facebook, By Rav Sani no YouTube. O vídeo de Purim vai ser produzido em breve, mas o vídeo de Adar já está no canal, porque quando começa o mês de Adar, Anitta, quando começa o mês de Adar, Marbim Besimcha, já se aumenta em alegria. Então, se você quer saber como aumentar a alegria na sua vida, vai lá no YouTube que o vídeo já está no ar. E spoiler da sua fantasia de Purim, já tem ou vai ficar no segredo? Vai ficar no segredo. Cada ano eu me fantasio de algo novo, surpreendendo todos os seguidores e todos os alunos e todos os fãs. Então tá bom. Muito obrigada, Rav Sani. Até a próxima. Até a próxima, Anitta. Purim Sameach para você e para todos os ouvintes. Purim Sameach.